Cultura Livre por Maria Beraldo. No mínimo necessário. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Oi, eu sou a Maria Beraldo. Eu sou uma mulher, eu sou uma compositora, eu sou uma sapatona e eu sou uma cavala. Enquanto eu não ouço sua voz, eu não sei dizer se é um homem ou uma mulher. Enquanto eu não ouço sua voz, eu não sei dizer se é um homem ou uma mulher. Se é uma mulher, mulher tão linda. Se o rapaz é doce, doce, doce. Mas suas pernas tortas, eu quero para mim. Enquanto eu não ouço sua voz, eu não sei dizer se é um homem ou uma mulher. Enquanto eu não ouço sua voz, eu não sei dizer se é um homem ou uma mulher. Se é uma mulher, mulher tão linda. Se o rapaz é doce, doce, doce. Mas suas pernas tortas, eu quero para mim. Da menor importância, começando o Cultura Livre, hoje com essa mulher compositora, sapatona e cavala maravilhosa que é a Maria Beraldo, lançando o primeiro disco, que é o Cavala, primeiro disco solo. Hoje, por aqui também você vai descobrir como é que faz a mixagem de uma música com o mestre Daniel Ganjamin, tem a sua participação pelas redes sociais, tem muita música e hoje eu vou apresentar todo mundo. Tcharam! É só ela! Maria Beraldo já está apresentada. A Maria, você já deve ter visto ela por aqui com o Arrigo Barnabé, ela já veio com a Yara Renault.
Ela tem uma banda que é a Quarta B, que nunca esteve por aqui, mas a gente está tentando faz uns anos, um dia a gente há de conseguir. E aí ela lançou esse disco maravilhoso, que é o Cavala, que está aqui, eu até visto a camisa. Tô toda garota propaganda. E aí acho que eu vou começar já querendo saber de onde veio a necessidade de fazer um disco para chamar de seu. Deixa eu pensar. Eu acho que a necessidade de fazer um disco veio da minha necessidade de compor. Na verdade, veio da minha necessidade de mostrar as músicas que eu tinha composto. E aí a minha necessidade de compor veio da vontade de falar algumas coisas, de me colocar dessa maneira. Foi uma coisa que eu comecei a fazer há pouco tempo, tem uns 4 anos mais ou menos, que eu comecei a compor canção. Antes disso tem um choro que eu fiz aos 18 anos, bem fofo. Mas aí eu comecei a compor canção, assim, acho que na vinda para São Paulo, que teve muito forte para mim o contato com o Rego Barnabé e o contato com a metrópole mesmo, né? Que eu sou de Florianópolis, estudei na Unicamp, tudo roça. E aí aqui em São Paulo, não sei, foi uma coisa muito... Acho que eu me senti mais à vontade também com a minha sexualidade e veio essa vontade de dizer essas coisas que... E aí tem tudo a ver comigo, então essas músicas são minha alma cuspida e escarrada. Suas músicas todas, elas me parecem... Eu não sei, eu não consigo imaginar você escrevendo, depois fazendo som, nem fazendo som, depois escrevendo. Parece que é uma coisa só que já vem junta. Estou enganada? Sim, não, tá muito certa. Tá com a camiseta, tá com o CD, sabe de tudo. Não, é isso. São músicas... Eu acho que não tem nenhuma que eu fiz separado. Acho que não. Talvez, assim, são músicas que eu considero que eu começo a compor muito antes, na verdade, assim, que o meu processo de composição tem a ver com o meu processo de arranjar algumas músicas. Por exemplo, a Cavala, eu fiz um arranjinho de uma música do George Harrison, que eu tocava no meu show, inclusive, que é o Something. Aí eu estava fazendo um arranjo totalmente diferente da original. E aí veio uma coisa, daí eu estava ouvindo o Clube da Esquina 2 também, foi uma viagem que eu fiz e que rolou tudo isso. E aí eu fui e a Cavala, assim, eu compus em 40 minutos, letra, música, super rápido. Mas, na verdade, eu considero que eu comecei a compor ela antes, nesses momentos todos. Então, acho que o processo de composição, ele, na verdade, tá em cada momento musical. Assim como... Tudo que eu ouço está nas minhas composições e essa troca é o que mais vale assim para mim. Então, sim, todas as músicas são letra e música na hora, assim. Às vezes tem um caderninho lá que às vezes eu corto uma palavra, outra. Mudo, Mas é meio assim. Já tentei fazer, estou tentando também outras maneiras de compor, que tem várias melodias que eu fiz e não tem letra e na verdade mais letras sem música. Sem música. Mas tudo bem, aí para isso temos as parcerias também. Verdade. Agora mais uma desse caderno conjunto, por enquanto, Maria. Minha mãe não era minha mãe não era mineira. Minha avó nasceu no interior de mim. Minha bisavó baiana, eu imagino só. Minha mãe não era minha mãe não era mineira. Minha avó nasceu no interior de Minas. Minha bisavó baiana, eu imagino só.
avó nasceu no interior de Minas e se matou por lá também. Minha bisavó baiana, eu imagino só. Maria Beraldo com Maria, no chat, Arthur de Faria, tá lá falando que eu achei foda no disco, que nada tem menos importância. Forma, conteúdo, arranjo, canto, letra, melodia, mix, true e etc. Continua. Yes. Pois é. E você resolveu, não sei se resolveu, mas foi uma escolha sua estar sozinha no palco. Sim, foi uma escolha total. Isso, na verdade, eu estava fazendo o meu show antes do disco, que foi uma incubação, assim, e eu fazia ele junto com o Sérgio Abdala, que soltava as eletrônicas e que fazia as eletrônicas que a gente usava na época. E aí teve um show que ele não pôde ir, porque eu estava longe, viajando com a Quarta B, fiz um show meu. E aí eu tive uma sensação muito nova e muito boa, assim, porque eu, na verdade foi um show fora do Brasil e eu não conhecia ninguém. E eu estava sozinha no palco e eu me senti muito sozinha, assim. Uma solidão, mas não foi nada deprê. Foi uma coisa de vazio, de solidão e, ao mesmo tempo, preenchimento. Essas coisas todas que são contrárias e que, na verdade, são a mesma coisa. Então, é muito real estar sozinha, na verdade. E aí essa sensação foi muito... Eu me senti muito potente nesse show por estar sozinha, porque eu acho que a solidão se conecta muito com esse repertório, com as coisas que eu estou falando, que são muito íntimas e que tem muito a ver com a minha saída do armário. E aí, há pouco tempo, eu vi a Lu e Ponto, que é uma youtuber que eu amo e que é, tipo, super... Enfim, uma referência para as sapatonas, ativista, assim. E ela falou numa conversa, ela falou, você se descobrir lésbica é uma coisa muito sozinha, é uma solidão. E ela falou aquilo, aí deu um estalo. Eu falei, é isso, é por isso que eu estou me sentindo bem de fazer esse show sozinha. Enfim, fui encontrando esse modelo de tocar sozinha, porque todas essas coisas que eu estou dizendo nesse momento eu senti sozinha e tem a ver com a solidão, assim. Mas ela está sozinha e o palco está super preenchido, assim como o disco, assim como tudo que você vai assistir da Maria Beraldo. A gente faz um intervalo rápido e volta, porque tem mais música, mais papo. E ainda hoje também você vai descobrir como é que faz a mixagem de uma música com Daniel Ganjamin. Não vai aprender tudo, mas vai saber qual é. Até já. Livre. Cultura Livre de volta na sua televisão, hoje com Maria Beraldo e o seu Kavala. E agora você vai descobrir, aprender um pouquinho, saber qual é da mixagem de uma música, como é que funciona. E para isso a gente foi atrás de um mestre, que é Daniel Ganjamin. Hoje no Cultura Livre eu vim falar com um dos maiores produtores do nosso Brasil, Iaiá, que é Daniel Ganjamin, que me deu a honra de abrir aqui pra gente um pouco do seu processo de trabalho. E aí eu queria que você tentasse explicar didaticamente, que a gente sempre fala, quem fez a mix, o que é a mixagem de um som? Todo o processo de gravação, que é aquilo que a gente sabe, que a gente vê sempre acontecendo, que é entrar em estúdio, gravar bateria, gravar baixo, gravar guitarra, tal. Tudo isso é armazenado. Hoje em dia a gente faz isso num computador, né? É possível também fazer como se fazia antigamente, que eram gravadores analógicos e tal, mas era uma estrutura muito mais cara. E a mixagem se resume a você pegar todos esses elementos que foram captados, todo o que foi gravado, e encontrar um balanço ideal entre esses instrumentos, ou seja, não deixar a bateria mais alta que a voz, ou a guitarra mais, entendeu? Você entrar, colocar as coisas no lugar, tanto em volume quanto em equalização, que seria mais grave, mais médio, aquela coisa do Tim Maia ali, e adicionar alguns efeitos, né? Que seria eco, reverb, né? Enfim, o processo todo ele é composto de gravação, mixagem e masterização, né? O processo de masterização já é uma coisa mais complexa. Seria como você, depois de mixado, depois de achado, de encontrado esse balanço entre todos os instrumentos, é você pegar aquilo e encontrar esse balanço entre as músicas do disco.
Então é como se você mixa, porque às vezes você mixa as músicas, tem uma que é voz e violão, a outra é bateria, baixo, guitarra, teclado, enfim. Então, para você encontrar um balanço para a pessoa ouvir o disco inteiro e não sentir uma diferença muito grande, aí se faz a masterização. É como se fosse a mixagem do disco como um todo, né? Uau. É mais ou menos isso. É um pouco mais complexo do que isso, obviamente, mas é um processo bem complexo. Que, no geral, a gente mixa, assim, uma música por dia. Tá. Então, você imagina que a música tem 3 minutos e você vai ficar 8 horas, mais ou menos, trabalhando naquela música. Você vai ouvir aquela música umas 400 vezes. Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar, amor. É um ouvido treinado? Você acha que todo ouvido se treina para isso? Ou tem gente que tem ouvido e tem gente que não tem? Tem gente que tem ouvido, tem gente que não tem. Eu acredito muito nisso. E eu acredito que é uma coisa que, assim, parte disso você é técnico, puramente técnico, mas tem uma parte, principalmente na mixagem, tem uma parte artística muito forte. Porque é o que vai determinar os caminhos do resultado esteticamente falando. Porque você vai pegar o conteúdo do que foi gravado, a música em si, a canção, registrar aquilo, mas depois você vai dar todo... É como se você estivesse escolhendo a roupa da canção. E hoje eu acho que cada vez mais tem mais efeitos e mais coisas para se usar depois. Sim. Como fazer dentro desse mundo gigantesco para não ficar louco, né? Para não se perder, para... Olha, muitas vezes se perde, né? A gente tem uma brincadeira entre os engenheiros, assim, que a gente não termina uma mixagem, a gente desiste da mixagem. Porque chega uma hora que realmente a cabeça já foi e voltou tantas vezes que você... Esse é o grande lance, assim. Eu acho que é uma das coisas que é mais difícil de estudo é você entender aonde que tá bom. E isso só vem com o tempo. Eu, antigamente, já cheguei a levar 1 mês para mixar um disco, que era um disco que eu estava com muita expectativa, minha pressão interna, e eu fiquei, mas isso 10 anos mais, até 15 anos atrás, assim, eu lembro de ter ficado 1 mês mixando o disco, e chegou uma hora que a própria banda falou, bicho, tá bom. Chega, tá proibido. Esquece, não mexe mais. Samba sim, samba, sambê. A gente queria que você mostrasse isso num processo de trabalho, alguma música que você fez, alguma coisa. Uma música simples, que é a Não Existe Amor em SP, do Criolo. Acho que dá pra entender como é que ela soa antes de mixar e depois de mixar. Saiu um pouco do processo de mixagem, daqui a pouco tem mais ainda. Ele ainda vai abrir uma faixa pra gente. Falando nisso, essa produção do disco é sua junto com o Tó Brandileone. Foi um processo conjunto de busca de sons, de sonoridade. Como é que foi esse trabalho? O Tó, para quem não sabe, é de 5 a Seco. Sim. Esse processo foi muito bom, assim, a gente achou uma simbiose muito íntima mesmo, assim, muito... Porque você criar uma coisa junto com alguém, produzir um disco é uma criação, né? Tipo, faz parte da composição, no final das contas. Porque as músicas, elas eram, enfim, violãozinho e voz, eu componho tudo no violão. E aí vira aquela outra coisa, esse negócio aqui, que gira o botão e muda o andamento, enfim... E aí o Tó, a gente se conheceu e a gente ficou muito amigos e ele, primeiro que tudo, virou meu cúmplice, assim. Então, várias das músicas ele foi a primeira pessoa que ouviu. Eu gravei, fiz a música e falei, ouve aí, vê se é horrível ou se é legal. E ele sempre gostou muito das minhas coisas. Eu senti que ele tinha essa abertura. Chamei ele para produzir comigo. E aí, enfim, fomos pro estúdio. O primeiro single a gente levou um tempão para achar o lugar, assim, a sonoridade. A gente levou... Enfim, muito mais tempo do que proporcionalmente as outras faixas. Tá. Que foi a Cavala. Daí a gente achou esse lugar. Isso foi ainda... O single eu lancei em outubro do ano passado, a Cavala. E aí a gente entrou em estúdio em fevereiro desse ano. E aí foi... Em 1 mês o disco estava... Em 1 mês e meio estava mixado. E você participou de tudo? Mixagem, tudo? Sim. Master? Sim. A gente... então, a produção foi muito... A gente achou uma dinâmica de criação muito junto, assim. Os dois trouxeram ideias, cada um com suas referências. Eu levei muitas referências. O Sérgio Abdala, que tocava comigo também, ele me mostrou um disco que é o Clipping, que foi uma referência muito forte para mim, assim, porque eu estava com vontade de... Estava procurando as coisas que eu queria ouvir, assim, só conseguia ouvir música que tivesse a ver com referência para mim nessa época.
E aí eu estava buscando coisas mais vazias, mais graves, ouvi muita coisa de rap e tal. E aí o Sérgio me mostrou esse disco do Clipping, que é muito maravilhoso, tem um sound design maravilhoso, assim, a produção é linda. Eu mostrei pro Tó adorou também. Enfim, foi isso, troca de referências, troca de criação, um dá uma ideia, outro gosta, outro não gosta. Demais. Agora tem a próxima música que você de casa com certeza já conhece, porque é uma versão, uma belíssima versão de Chico Buarque e Tom Jobim, música da Maria Beraldo já agora, já pode falar que é dela, a gente estava brincando no camarim. Roubei. Se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como é de partir. Se ao te conhecer dei pra sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios. Me diz pra onde é que ainda posso ir? Se nas travessuras das noites eternas já confundimos tanto as nossas pernas, diz com que pernas eu devo seguir. Se tornaste a nossa sorte pelo chão, se na bagunça do teu coração meu sangue errou de veias, como se na desordem do armário embutido meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu. Como se nos amamos feito dois pagãos, teus seios ainda estão nas minhas mãos. Me explica com que cara eu vou sair. Não, acho que estás te fazendo de tonta. Te dei meus olhos pra tomares conta. Agora conta como eu te parti. Como se nos amamos feito dois pagãos, teus seios ainda estão nas minhas mãos. Me explica com que cara eu vou sair. Não, acho que estás te fazendo de tonta. Te dei meus olhos pra tomares conta. Agora conta como hei de partir.
Eu te amo aqui no Cultura Livre, em qualquer lugar, eu te amo também. Hoje eu estou com Maria Beraldo aqui, todo mundo encantado e suspirando com essa versão realmente matadora que está nesse disco. Maria, você falou bastante sobre abrir o seu caderninho, sobre esse processo solitário que você passou, e eu imagino que na hora de cantar essas músicas, de falar sobre essas músicas, de colocar essas músicas no mundo, isso tem uma importância gigantesca para você, pessoa física, né? Para Maria, assim, o que significa para você cantar isso? Deve ser até sei lá, uma tremidinha. É um sei lá. É muito forte. Eu acho que eu vi uma entrevista há pouco tempo da Lady Gaga falando que o artista, eu não lembro qual foi a expressão que ela usou, mas era uma coisa no sentido de que o artista sempre se expõe muito. Se ele não se expõe, ele não alcança, de maneira geral. Ela estava falando isso, que é muita exposição, que você fica vendido, que você, enfim. E eu estou sentindo muito isso, assim, é muito bom, e ao mesmo tempo tem várias complicações, muitas camadas, né, na verdade, pessoalmente falando, assim, desse meu momento de me expor tanto e de colocar a minha música, inclusive nas redes sociais, enfim, é tudo um nível de exposição, assim, no talo, porque o meu trabalho, ele só existe porque realmente abri o caderninho, desabotoei o zíper do coração e é isso. Mas eu acho que tem uma volta muito, muito importante, assim. Na verdade é isso, fazer música é sempre muita exposição também, mesmo claro. Tocando clarinete, sempre... se você não se joga, se você não se arrisca, se você não, sei lá, não se coloca desse jeito... Aí você não tem a possibilidade de alcançar uma coisa que realmente é muito legal. E às vezes rola, às vezes não rola, normal, né? Não é uma coisa assim que é o segredo do sucesso. Acho que sucesso, sei lá, nem sei se existe. Mas enfim, é muito boa a sensação. Me deu um alívio, assim, pessoalmente, lançar esse disco, me colocar como compositora, fazer essas músicas que as pessoas também escrevem muito, muitas meninas me escrevem falando, nossa, suas músicas me ajudam muito a eu descobrir, várias pessoas escreveram que descobriram ou que perceberam que são ou lésbicas ou bissexuais, e enfim, você ter um espelho, ter uma referência, né? Acho que tudo na vida é questão de referência, você ter uma referência de uma pessoa que está lá fazendo aquilo, que está saudável, que está bem, e que está massa, e que tem uma vida boa, aí você fala, nossa, tem essa possibilidade? Então, peraí, então talvez seja isso, porque a gente vive como se não existisse essa possibilidade. Eu vivi muito tempo muito enganada a respeito da minha sexualidade, muito reprimida por mim mesma, assim, em primeiro lugar. E aí eu acho que é uma exposição muito alta, mas que tem uma volta muito massa, assim. Tem. Eu acho que a gente está construindo uma coisa, é tudo política, no fundo, né? Sim. Muito, muito especial sua escolha política nesse mundo. Agora a gente vai para mais um meio feminino, intervalo e volta com mais Maria Beraldo. Até já! Cultura Livre, lindo demais, de volta hoje com Maria Beraldo. E agora é hora da nossa pauta não musical, que você sugeriu pelo Instagram. A gente sempre posta quem vem, você de casa sugere. E quem sugeriu nossa pauta não musical foi o Leonardo. E ele quer quer muito saber de onde vêm as referências imagéticas que você usou. Capa do disco, figurino, iluminação no palco. Que legal. Deixa eu pensar. Referências... eu acho que sempre quando eu não sei quais são as minhas referências precisamente, que é o caso, as minhas referências são as pessoas que estão à minha volta, porque é isso, não acredito que ninguém invente nada no fundo, assim, a gente sempre processa as coisas que estão à nossa volta. E, vamos lá, capa do disco, quem fez foi o Alexandre Lindenberg, do Estúdio Margem, e a identidade do disco tem bastante a ver, a linguagem, assim, gráfica tem muito a ver com o trabalho do Ale, então... Eu sabia que eu queria... fiz uma sessão de fotos uma vez, com essas coisas da mão na boca, não sei o quê, coisa meio rasgada, assim, tem a ver com o rasgo, que está totalmente conectado com os sentidos musicais e semânticos do disco. E aí, com o Ale, a gente chegou nisso das colagens, e isso, eu acho que a referência é o próprio Ale, na verdade, assim. E... deixa eu ver aqui mais... Capa do disco. Palco, figurino, iluminação, as coisas de palco. Sim. Eu acho que tem essa galera
da Laura, que é a galera da Mamba, que são pessoas que... A Laura Dias, para quem não viu a faixa bônus, que é a Ângela Carne e Osso. Faixa bônus sai logo após o programa e já está lá. Para quem já está no futuro, já no YouTube, para quem já viu, tá tudo aí. Então, a Laura é uma pessoa que acho que me conecta muito com... Eu me conecto muito com o universo estético dela, assim, visual também. Então, acho que não tem uma grande referência, uma pessoa, mas eu acho que a gente vai se conversando. Por exemplo, a Alma Negro, que é quem fez o styling do meu show. Na verdade, eu pedi uma brusinha, porque eu já estava fazendo de hot paint, bota, já estava meio com essa coisa da crina também. Essa blusa foi a Alma que arranjou, que é de látex, que é do Diego Gama. Então, e o Rafa, que é a Alma Negro, que é uma drag, ele também trabalha na Mamba Negra, que é a festa de música eletrônica da Laura e da Cachu. Então, tem esse flerte com essas pessoas. A Isis, que faz a iluminação do meu show, também trabalha na Mamba. Enfim, é meio essa galera, assim, não tem uma referência clara, mas eu acho que essas pessoas são referências. A Yara também é uma pessoa que instiga esse meu lado Renault. visual. Yara Renault, O Arrigo Barnabé, sem dúvida, é uma referência master assim, de tudo, que também é um artista muito completo e muito que tem essa relação com a parte visual também. Agora tem a música que dá nome ao disco, agora é hora de Cavala. Eu morreria de você me dá, morreria teu cheiro encarnar na cavalaria. Eu morreria de você me dá, morreria teu sonho encarnar na cavalaria. Coisa tão lisa, eu morreria de você me dá, morreria teu cheiro encarnar na cavalaria. Selvageria sua tão linda, coisa tão lisa. Eu morreria de você me dá, morreria teu sonho encarnar na cavalaria.
Kavala aqui no Cultura Livre. E agora a gente separou um trechinho do clipe que a Maria Beraldo lançou da música Tenso. Um pouquinho para você ver. Tenso, tão desavisado meu tesão. Vive um momento tenso, livre, leve, solto de coração. É gostoso, é tenso, tão desavisado meu tesão. Vive um momento tenso, livre, leve, solto de coração. E aí, como foi esse clipe? Você dá ideia dos clipes? Você participa da criação também, de tudo? O outro que eu fiz, a Kavala, eu dei mais a ideia, assim. Na verdade, é uma coisa também, processo bem junto. Eu sou muito, tô aqui sozinha no palco, mas eu sou muito do junto, tipo, grudo, assim. Esse clipe, eu liguei pra Laura, chamei ela pra fazer. Na verdade, já tinha um tempo que a gente tava se paquerando, querendo fazer, eu queria que ela fizesse um clipe meu, enfim. E aí, chegou esse momento, eu falei, miga, faz o que você quiser aí. Aí eu falei, nem precisei falar nada da música, porque ela já conhece meu trabalho. E aí ela me ligou e falou, eu pensei numa coisa assim, porque, bom, primeiro tem que ser low production, né? Então, tipo, sem grana total. E aí ela falou, pensei num banheiro, porque eu queria que você estivesse dentro de uma banheira de algodão doce, comendo toda a sua doçura. Então porque ela me acha uma pessoa doce, a Laura. Olha só. E aí ela falou... Concordo com ela. E, na verdade, tem essa doçura e, ao mesmo tempo, é muito perversa essa doçura, porque, enfim, essa coisa das coisas serem contrárias e a mesma... Então, ela queria eu embebida na minha doçura e foi essa imagem que conduziu o clipe, assim. E agora tem mais dessa doçura para você de casa. E a gente já vai direto pro intervalo e volta com mais Maria Beraldo. A música é Su, 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 Su. Cultura Livre de volta, hoje com Maria Beraldo. E agora é hora da nossa pergunta do chat. Você participa no dia da gravação e a pergunta é do ou da ou do, não sei. Não sei se é homem ou mulher, enquanto eu não escuto a voz. Como está na internet, não dá para escutar. Regi Agulha Júnior. Como foi a escolha das canções? Teve muita canção que não entrou pro disco. O disco tá lindo, Positive Vibrations, aqui da Inglaterra. Que massa. Não tem mais quase nada. Essas são as minhas músicas que eu gosto, meio isso. Teve algumas que, tem, sei lá, 2 que estão de fora, nem sei, na verdade. Mas eu componho super pouco, um ritmo meio lento, assim.
E essa Maria, inclusive, é uma que foi a mais recente, eu fiz agora em janeiro, na casa dos meus pais, estava ouvindo Para Todos, lá do Chico, amando, lavando louça, maravilhosa. Eu falei, nossa, mas ele só fala dos meninos. Aí eu falei, acho que a minha história eu estou muito com vontade de contar, porque eu sinto que a minha história está sendo contada pela história das mulheres da minha vida de 1000 gerações para trás e para frente. Mas, enfim, aí eu fiz a música e falei, mas não ficou boa. Aí mostrei pro Tó, falei, tem essa aqui também, mas acho que não, acho que ela é meio pobre, não sei o quê. Aí o Tó falou, cara, o quê? Vamos gravar essa música. Ele deu uma insistida, assim. Essa foi muito legal, assim, ele tem essa importância nesse disco de me ajudar, de me dar confiança, de conduzir nesse caminho, assim, até da escolha das músicas. Demais. Então, as próximas são de uma nova leva que vem por aí. Agora é hora da nossa segunda parte da matéria com o Ganja, e ele mostrou pra gente como é que funcionava a mixagem numa faixa, especificamente, e ele escolheu apenas Não Existe Amor em SP, do Criolo. Não existe amor em SP, um labirinto místico. Aqui a gente tem todos os canais, né, tudo que a gente captou, tudo que foi gravado, sem nenhum tipo de tratamento, né? Então você tem bateria, baixo, guitarra, teclado, cordas, né, violino e viola, e a voz do Criolo. Tá. Por exemplo, na bateria eu tenho todos os microfones da bateria, né, que é um no bumbo, um na caixa, tá? Então eu tenho aqui, ó, aqui só o bumbo, aqui só a caixa, aqui só o chimbal. Então você tem todos os elementos separadinhos. Aqui só o baixo, aqui só o teclado. Então eu tenho controle independente de todos esses elementos, né? Tá. Basicamente o que a gente costuma fazer quando está mixando uma música, a gente começa pela bateria. Então a gente acha o volume dos elementos da bateria primeiro e vai deixar ela... Assim, isso não tem regra, mas é como eu costumo fazer. Aí você pode inserir o baixo, por exemplo. O teclado. A guitarra. E aí entrou as cordas. Isso é basicamente o que é o instrumental da música. Aí, por exemplo, uma coisa que faz total diferença, que às vezes a gente nem ouve quando está ouvindo o resultado final, são os efeitos. Reverb, delay. Reverb é o eco, aquele eco de quando você bate uma palma num lugar onde tem muita reverberação, né, que a gente chama. O delay é o eco, aquele é o eco tradicional. São efeitos que são muito utilizados em mixagem. Praticamente toda mix você vai trabalhar com reverb e delay. E aqui, nessa guitarra, por exemplo, eu coloquei um delay nela, na mix, que faz bastante diferença. Tá vendo? Quando eu paro ela meio que continua tocando. Esse é o efeito... Esse é o efeito de delay. Aí essa bateria, por exemplo, ela tá seca. Normalmente a gente usa o outro artifício mais comum, que é o reverb, para dar uma ambiência, como se fosse como se estivesse tocando em um local onde tivesse naturalmente esse reverb. E geralmente a gente usa isso na caixa. Tá. Nessa música eu usei bastante na caixa. Eu vou colocar aqui um pouco para vocês ouvirem a diferença. Aqui é a caixa seca. Aqui ela com reverb. Nossa, São detalhes muito pequenos, assim, que a gente não identifica quando a gente está ouvindo tudo, porque quando você ouve tudo, você ouve já o resultado como... E prestando atenção na canção, prestando atenção... Mas até chegar nisso, a nossa parte aqui tem um trabalho que é inacreditável. Inacreditável. Assim. É muito grande. Se eu for
parar para fazer todo o Cada uma, a gente processo, vai você vai dormir ali, então, porque realmente é um processo muito moroso. Então aqui a gente, partindo do princípio que está mais ou menos encaminhado, acho que a gente podia dar uma ouvida na voz. Então ele cantou 6 vezes a música inteira e eu peguei, aqui, por exemplo, eu peguei o Não de um take, existe amor de outro take, em SP. de outro take. Então aqui tá a voz dele sem nenhum tratamento. Primeiro a gente equaliza a voz, que seria graves, médios e agudos e tal. E aí, feito isso, a gente pode começar a processar alguns efeitos na voz dele. Então poderia usar, por exemplo, um reverb. Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever. Já fica Já mais fica. bonito, já tá valendo mais, tá mais caro já. Aqui ninguém vai pro céu. Bom, Ganja, eu já era fã, agora eu sou super fã, porque, meu, é um trabalho, tipo, agora eu entendi o tamanho do artista que eu tô do lado. É um trabalhão. Obrigada. Obrigado a você. Pois é, um pouquinho de mixagem de Não Existe Amor em SP com Ganja Man. Super obrigada. Maria Beraldo, adorei. Foi demais. Muito. amei. Que bom. Tô super no repeat do Kavala e acho que você de casa também deve ter ficado. E para encerrar o programa de hoje, tem Tenso. Tem um bônus maravilhoso com um presentão. Então sai daí, vai para lá. E é isso. Um beijo, até semana que vem. Posso agradecer também? Pode! Quero dizer que eu Vou ficar também aqui. amei muito, muito. Obrigada, geral. Ainda mais com a camiseta da Kavala, daí é golaço.